Fica, Senhor, meu Salvador. Amém. Vamos ler Efésios capítulo 6, versículo 10. Diga glória a Deus. Quem tem a Bíblia, abra Efésios 6, 10. Deus abençoe os visitantes, irmãos da igreja, simpatizantes, todos aqui presentes que tiraram o seu tempinho para estar aqui hoje conosco adorando ao Senhor. Deus abençoe de todo o meu coração pastor Ariel, que nos deu apoio agora de manhã também. Amém? Diga glória a Deus. Todos os obreiros aqui envolvidos, todos nós aqui reunidos. Amém? Efésios capítulo 6, versículo 10. Diz assim a palavra: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Amém? Pode sentar, irmãos. Aleluia. Nós vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Irmãos, preste bem atenção, nós estamos em uma batalha constante. No mundo espiritual nós estamos em guerra. E não adianta ninguém pensar que ficará anônimo aos olhos do teu inimigo. Tem pessoa que acha assim: eu vou contra-atacar menos, que o inimigo vai esquecer de mim. Não vai esquecer. No mundo espiritual, ou você luta para vencer, ou você é vencido. Estamos numa batalha constante. Estamos vendo uma guerra física lá na Ucrânia, onde a Rússia ataca o país da Ucrânia, e há uma resistência, e vemos que a Rússia não está conseguindo atingir o seu objetivo, embora tendo um exército mais forte. A comparação é de 600 mil soldados a mais, o poder de fogo muito maior. Mas por que a Ucrânia está resistindo? Primeiro, porque ela conhece o campo que ela está esperando o inimigo, conhece cada beco, cada vala. Segundo, no contra-ataque você espera o inimigo chegar, você vê ele de longe. Em terra, a Ucrânia está vencendo bastante, porque ela conhece o campo, ela se preparou para aquilo, fez trincheira há muito tempo, 10 anos se preparando, porque o inimigo poderia vir. O que eu quero que você entenda é que numa guerra física você consegue ver o teu inimigo, e vendo você tem um alvo mais fácil. Agora no mundo espiritual você não vê, você não sabe de que lado vai vir. Aí você diz: mas existe poucos demônios. Eu escuto só falar de tranca-rua, Zé Pilintra, Chucaveira, Pombagira. Esses são os celebridades do inferno que saem na boca de todo mundo. Só que a Bíblia diz que tem mais demônio do que areia na praia. Existe mais demônio no inferno do que areia na praia. São milhares, milhões. Pega um punhado de areia para você ver quantos mil grãozinhos. Agora não se assusta não, só a terça parte foi enganado por Lucifer. A maior parte é anjos, e estão à disposição para descer para a guerra. Diga glória a Deus. E não precisam um exército de anjos. Um anjo é suficiente. Os anjos do Senhor são tão poderosos que um só
desceu no arraial dos assírios, numa noite, quando Ezequias e o povo de Israel clamou, um anjo só matou 180 mil inimigos. Lá no Egito, um anjo só passou a noite e matou todos os primogênitos do Egito. O que me conforta é saber que a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que teme a Deus e o livra do mal. Levanta a mão e dá glória. Se este anjo estiver do teu lado, você está mais do que vencedor. Existem milhões de demônios, milhares de demônios, e eles vão tentar atacar de todas as formas. Uns eles tentam atacar nos filhos, outros tentam atacar nos negócios, outros na vida sentimental. São 4 áreas da vida das pessoas que esses demônios tentam afligir. Eles tentam colocar medo. O medo é a maior arma do inimigo. Diga glória a Deus. O medo é a maior arma do inimigo. Se alguém consegue pôr medo, a guerra é vencida com mais facilidade. Amém? Só que Paulo vai dar um direcionamento para a igreja de Efésios, porque Paulo queria preparar a igreja não só para rosas. No jardim da vida, Paulo prepara a igreja dizendo: vai ter rosas lindas nesse jardim, mas também vai ter desafios, vai ter espinhos. Diga glória a Deus. E vocês precisam estar preparados. E essa preparação, Paulo diz no capítulo 6, verso 10: irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que Paulo está dizendo para a igreja? Buscar revestimento. Tem dia que você vai vir para o culto, nem revelado, nem profecia vai sair para você, mas você está enchendo a tua lâmpada do azeite, você está enchendo a tua aljava de flechas, tu está enchendo a tua metralhadora de munição. Diga glória a Deus. E no campo espiritual o inimigo não vai poder te atingir, porque você sabe que você está revestido. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Por que ninguém mexe com a Coreia do Norte? Embora seja um país fechado, ditador, o povo tem medo de mexer, porque ele tem uma arma que pode matar o mundo inteiro. Por que os países da OTAN não foram contra a Rússia até agora meter bala? Porque sabe que ela pode acabar 4, 5, 6 vezes com a humanidade, tem poder de arma nuclear. Então quando você está com as armaduras, o inimigo ele tem medo de chegar até você. O que te protege não é o teu nome, não é aquilo que você é. O que te garante é as tuas armas, as armaduras que você tem. Diga glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Paulo diz aqui, ó, revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Nem mesmo o Filho de Deus venceu sem se revestir. Nem mesmo Jesus venceu sem revestimento. Ele vai depois do batismo para o deserto, 40 dias e 40 noites, jejuar e orar. Para quê? Para juntar armas, para adquirir armas, para vencer os últimos 3 anos da sua vida. Porque o ponto final dele era o Calvário. Se ele não chega no Calvário, não cumpre a profecia. Se não cumpre a profecia, não tem salvação. Só que estava sincronizado tudo para dar certo. Só que Jesus precisava estar revestido.
Está sincronizado tudo na tua vida. Tem um momento de prova? Tem. Mas tem um momento de glória. Mas você precisa estar revestido. Escute só. Jesus se enche do poder. Ele vence o diabo lá no capítulo 4 de Mateus, em 3 tentativas. Depois ele vai continuar orando. A Bíblia diz que de noite ele orava e de dia ele pregava. Jesus descansava durante os últimos 3 anos, poucas horas por dia. O que o diabo não queria é que Jesus chegasse até o Calvário. Tentou fazer com que Jesus se esvaísse em sangue, não tivesse força física de carregar a cruz. O diabo pensou, aqui ele não levanta mais, está dando tétano, não se levanta. Estava sincronizado que o Cirineu vinha do campo, e o Cirineu ajudaria ele a chegar até o Calvário. Mataram Jesus, era 3 da tarde, quando Jesus expirou. E lá na sexta-feira, quando entra o sol, ninguém faz mais nada. Entra o Shabá. Das 3 horas em diante, já começa a fechar comércio, porque o povo respeita o Shabá. Então o que o diabo pensou? Vamos lutar para ele morrer o mais tarde possível. O mais tarde possível. Porque se ele morrer por volta das 17 horas, o sol vai estar entrando. Se o sol entrar, ninguém tira ele da cruz. E a profecia dizia que ele tinha que sair de uma sepultura. E usou, não era a primeira morte de cruz, matavam mais de 1000 pessoas por ano, porque era a punição de Roma. Por isso lá se chamava lugar da caveira, porque as pessoas eram mortas crucificadas, em cima da cruz vinha o crime que ele cometeu, e ficava ali 2, 3, 4 dias, depois alguém ia tirar e jogava o cadáver ali no lugar da caveira. Era cheio de cabeça, de ossos no lugar da caveira. O diabo queria que o corpo de Jesus ficasse na cruz, para não cumprir a profecia, porque a profecia dizia, a Bíblia dizia que Jesus ia sair de uma sepultura. Veja bem, ele morre 3 horas da tarde. Dali 2 horas, depois das 3, minuto a minuto, dali 2 horas e alguns minutos, entraria o sol. Se não tirassem ele da cruz, ele não ressuscitaria da sepultura. E lá em Jerusalém, Jesus não tinha familiares. Jesus era de Nazaré. Ele subiu para Jerusalém para morrer. Não tendo familiares, não tem cova, não tem sepultura. Imagina morrer uma pessoa e a pessoa não ter um jazigo para colocar. Acontece um transtorno sem tamanho. O que o diabo não queria é que Jesus cumprisse todas as etapas que estava prescrita. O que o diabo não quer é que você trilha o caminho da tua vitória. Parecia ser uma derrota aquela luta de Jesus, mas era a maior derrota do inferno, era a maior derrota de Satanás, e era a maior vitória de Cristo, e era a maior vitória da igreja. Levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Parece ser uma derrota isso que você está passando na sua vida, mas é a tua maior vitória. No tempo certo você vai ver que a glória do Senhor se manifestou. Só lá na frente tu entenderás o que Deus estava fazendo. Veja, irmãos, a vida de Jesus foi sincronizada desde o nascimento. Os reis magos chegaram para dar o presente para o menino, cada um de um ponto do Oriente, aproximadamente 1000 quilômetros. Sabe quando é que Deus avisou os magos para trazer a oferta para o menino? Mas por que a oferta? Ouro, incenso e mirra? Porque Deus sabia da matança dos inocentes e sabia que José e Maria tinham que passar um tempo no Egito. E José era um coitado de um carpinteiro que não tinha muita clientela. Como ir para um outro país, ficar lá um tempo? Tinha que ter dinheiro. E Deus sincronizou lá atrás. Os 3 magos vieram do Oriente, de camelo. A história diz lá em Jerusalém, no campo de pastores, o guia turístico falou para nós, que os reis foram avisados quando Maria estava no 3º para 4º mês de gravidez. Eles começam a seguir a estrela, a mulher, Maria, a moça, a Virgem Maria estava grávida do 3º para o 4º mês.
Eles já saíram dos seus países, caminhando de camelo pelo deserto, e chegaram nas mesmas horas, e um falou: o que você veio fazer? Eu vim ver o menino, que eu segui a estrela. O outro falou: também segui. Enfim, deram a oferta e José foi para o Egito. Sincronização. Tem gente que acha que é só luta. Ah, meu Deus, é só luta. Não, está sincronizado um tempo de glória para a tua vida. Jesus ia receber na manhã do domingo poder no céu e poder na terra, e o diabo não queria que ele saísse da sepultura. Vamos voltar lá então. 3 horas da tarde ele está lá crucificado, Maria chorando, João chorando, os discípulos chorando, o centurião, comandante da operação, aguardando para ver se ainda respirava, porque se Jesus respira mais um pouquinho, eles iam quebrar as pernas dele com marreta, porque essa era a punição. Mas a Bíblia tinha dito que não era para quebrar nenhum osso dele, era só sofrimento na carne. Jesus não tem sepultura em Jerusalém. Maria pobre, todo mundo pobre, Jesus ia ficar ali. Só que o que o diabo não sabia, que Jesus tinha sido revestido, e Deus tinha sincronizado o término da sua prova, quando ele já não podia fazer mais nada, quando ele estivesse morto e não pudesse fazer mais nada. Quando ele olha para João e diz: João, aí está sua mãe. Quando ele olha para sua mãe e diz: mãe, aí está seu filho. Porque João era o discípulo de maior confiança de Jesus. A partir dali Jesus não poderia fazer mais nada na terra por ele mesmo. Só que a história vai dizer o seguinte: no domingo era Páscoa, todo mundo vinha do interior, não tinha WhatsApp, não tinha telefone, todo mundo vinha do interior para pousar na sexta e no sábado para comemorar a Páscoa no domingo. Ninguém viajava no sábado, então quem ia passar a Páscoa no domingo, saiu sexta de manhã de casa. Todo dia morria gente crucificada. Ninguém imaginava, o cidadão que Deus trouxe para tirar Jesus da cruz não imaginava que Jesus tinha sido morto, embora ele amava Jesus. Sai de uma cidade chamada Arimateia um senhor por nome de José, e a Bíblia fala assim, que o nome dele era José, e daí fala de Arimateia. Não é que Arimateia é o sobrenome, ele era da cidade de Arimateia. José era senador da república, um homem de alto valor na sociedade. José chega na capital, um alvoroço. Sabe quem morreu? Quem? Mataram o Jesus de Nazaré. Não acredito. Mataram ele, mas não podia matar. Morreu. Onde é que está? Está lá em cima, no Gólgota. José chega e vê Maria chorando, mas isso já é quase 4 da tarde. O diabo dizendo: se entrar o sol ele não desce da cruz, se não descer da cruz não ressuscita lá da sepultura, vai ser uma mentira a profecia. José de Arimateia vai aonde? Na fortaleza onde está Pilatos. Ele chega na fortaleza. Se fosse um Ronaldo de Melo, se fosse um cidadão comum, se fosse um soldado, se fosse qualquer outra pessoa, Pilatos não ia atender, porque Pilatos estava estressado o dia inteiro, desde a manhã. Veja bem, prenderam Jesus na quinta, Caifás leva Jesus para Pilatos de manhã. Pilatos não quer mexer com a condenação de Cristo, porque a mulher dele tinha tido um sonho que Jesus era um santo homem de Deus. Pilatos manda para Herodes, o Antipas, condenar, manda o rei condenar, porque ele que mexe com o povo hebreu. Herodes disse: não é comigo, quem condena é Pilatos. Então é assim. Caifás joga para Pilatos, Pilatos joga para o Herodes, Herodes joga para Pilatos de novo. Pilatos tem que interrogar Jesus, tem que mandar bater em Jesus sem querer, Pilatos tentou defender Jesus de todas as formas. Colocou Barrabás no meio do assunto para ver se o povo deixava Jesus para lá. Mandaram crucificar Jesus. Pilatos não queria mais nada a não ser fechar as portas e ficar offline.
Mas por volta das 4 horas da tarde, chega o José e fala com o guarda que estava de sentinela: manda avisar Pilatos que quem chegou aqui é José, o senador da república. Eu sou José de Arimateia e eu preciso que ele me atenda urgente, 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 urgente. O guarda disse: ele não vai atender, manda, fala para ele que é o José de Arimateia. Quando chega, Pilatos não quer atender, mas o soldado grita: olha, é o seu José, o senador da república. Pilatos não podia negar nada para aquele homem. Então manda ele entrar. José chega, para vergonha e desgraça do inferno. José diz: eu preciso que você me assine essa carta, me dá uma autorização para mim chegar lá no Gólgota, onde está o comandante da operação, que é o centurião. Eu preciso que você me dá uma autorização, que eu vou tirar o corpo daquele rapaz antes do sol entrar, porque depois que o sol entra nem eu posso trabalhar, porque eu guardo o sábado. Se o sol entra na sexta, o povo só ia poder tirar o corpo de Jesus já na noite de sábado, não cumpriria a profecia. Sabe como que foi? Deus usou, eu não vou falar de política, irmãos, não é política que eu quero falar, mas Deus usou um político de boa reputação para que se cumprisse todas as etapas. Diga glória a Deus. Por isso que quando chegar a época da eleição, saiba em quem você vai votar. Tá bom? Volto à palavra. Diga glória a Deus. Pilatos diz: mas não dá, rapaz, é muita confusão esse homem, é muita confusão, deixa ele lá. Não, eu vou sepultar. Mas vai sepultar onde? José de Arimateia era um homem que tinha os seus investimentos tudo na capital, inclusive o seu jazigo. E José diz assim: eu vou colocar ele na minha sepultura, na sepultura da minha família. O diabo pensou: ele vai morrer em Jerusalém, nem sepultura ele tem. Só que estava sincronizado o final da história. Diga glória a Deus. Aleluia, levanta a mão e glorifica. Se você é revestido do poder, tem luta, tem, mas tem uma vitória muito grande. Quando o diabo menos espera, Jesus está sendo tirado às pressas lá da cruz, é levado às pressas, antes do sol entrar, é colocado na sepultura. Eles vão lá às pressas, colocam uma pedra, de repente chega ao ouvido de Caifás que Jesus já estava na sepultura. Quem foi mexer com esse homem? José de Arimateia. Então o Caifás vai até Pilatos de novo. Pilatos teve que atender o sacerdote, diz: olha, manda os soldados agora manda os soldados romanos, porque os soldados da guarda do templo não podem ir, porque já é Shabá. É colocado os soldados romanos, e vocês sabem o fim da história. Para cumprir todas as etapas, na manhã do domingo, Jesus ressuscitou. Aleluia. Levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. E quando Maria vai lá para ungir o corpo de Jesus, já está movida a pedra. De repente ela entra lá dentro, tem um varão sentado, era o anjo do Senhor. O varão diz: mulher, o que você procura já não está mais aqui, ele ressuscitou. Aleluia. Quando ela sai para fora, ela encontra outro varão de branco, e ela pensa que é uma outra pessoa. Ela diz: aonde colocar o nosso Senhor? Jesus disse: Maria. E ela reconhece a voz do Senhor, ela se joga nos pés de Cristo. Jesus disse: Maria, vai na minha frente e avisa os meus irmãos que lá no monte da Galileia, conforme eu disse para eles, daqui a pouco eu me apresento a eles. Aleluia. Jesus foi cumprir o seu desejo antes de se apresentar lá no monte da Galileia. Jesus vai e se apresenta para 2 discípulos no caminho de Emaús. Ele come peixe assado e pão, porque ele gostava disso. Diga glória a Deus. Aleluia. E ele se apresenta para os discípulos já com vitória, dizendo: Pai, seja convosco, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Se ele não tivesse revestido, ele não chegaria até esse ponto principal, receber poder no céu e na terra. E ele disse: agora vai por todo mundo e prega o meu evangelho. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Quem sente a presença desse Cristo aqui? Revestimento, irmãos, vence o inimigo
e garante você permanecer até a hora da vitória. Por que tem gente que não chega até a vitória? Porque não se reveste. E se não se revestir, para no meio do caminho, perde a batalha. Por que tem gente que entra em depressão e diz: eu quero morrer? Porque parou no caminho. Diga a glória a Deus. A depressão é uma forma do diabo apavorar a pessoa psicologicamente. E isso rodeia qualquer ser humano. É só deixar de se encher. Aí o diabo começa a abalar o psicológico, começa a escutar barulho, começa a ver coisas. O bicho entra e abala. Daqui a pouco você está com medo até da tua sombra. Daqui a pouco você quer ficar debaixo da coberta, porque você deixou de colocar munição, você deixou de contra-atacar. Não pensa que o diabo vai poupar você se você parar de se encher. Você precisa ser cheio. Diga a glória a Deus. Olha o que diz a palavra: pois nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades. Sabe o que é isso? Milhões de demônios. Contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. O que é região celeste, irmão? É o corpo humano, que é templo do Espírito Santo. E o diabo vai tentar lutar contra as regiões celestes. Diga glória a Deus. Verso 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau. O dia mau, ele bate na sua porta. Se você tiver sem arma, você vai ser destruído. Que dia mau você pode descrever? Jesus passou por um dia mau, foi a sexta-feira, o pior dia da sua vida, só que ele estava revestido. Jó passou por um dia mau. Qual foi o dia mau de Jó? Num dia só, sepultar todos os filhos, fazer um culto fúnebre, num dia só. Você já imaginou? O povo chegava para Jó e dizia: Jó, você está em pecado, rapaz. Tem gente que julga os outros na prova: você está em pecado. Todo mundo é pecador. A prova não é sinônimo que você está em pecado. A prova é porque você é ouro, e o ouro tem que passar pelo fogo. Se você passa pelo fogo, você está na mão do ourivo. Diga a glória a Deus. Jó dizia: eu sei que o meu Redentor vive, nenhum dos pensamentos dele poderão ser impedidos. Eu sei que ele está vivo, e na hora certa ele vai me exaltar. Levanta a mão e diga: na hora certa Deus vai me exaltar. Aleluia. Muito julgava Jó, mas ele estava revestido do poder. Tem que ser revestido. O revestido entende a aprovação. O que não está revestido murmura na hora da prova. Deus me abandonou. É porque você estava sem armas. Quando a pessoa recebe uma profecia: eis que eu vou fazer tal coisa, ele só pensa na cereja do bolo. Antes da cereja do bolo, você tem que plantar o trigo. Olha o que Deus fez com Paulo. Deus falou com Paulo: Paulo, eu tenho uma grande obra com você em Roma. Se é comigo, eu já estou imaginando pegar um avião. Estou indo para Roma. Deus falou: eu tenho uma grande obra com você em Roma. Paulo imaginou: vou para Roma pregar, enviado por um ministério. Eu vou ser enviado como missionário, hotel pago, tudo pago. Dali uns dias, Paulo foi preso. E a sentença dele era de morte. Preso aonde? Jerusalém. Paulo ia murmurar: Deus, cadê a promessa? Cadê o que o Senhor falou? Paulo entende que Deus está no negócio. Quando eu entro numa prova, irmãos, eu estou entendendo assim: Deus, eu sei que o Senhor está aqui, e tem uma saída, eu não sei aonde é essa saída, eu não sei de que forma, mas o Senhor não me deixou sozinho. Diga a glória a Deus. Paulo está preso, mas a promessa que o próprio Deus havia falado com ele, não foi um terceiro. Ele ouviu a voz de Deus: eu tenho uma obra contigo em Roma.
e ele está preso, mas ele está orando. O que não pode acontecer na prova é murmuração. Murmurou, você cancela tudo, Deus te deixa sozinho, aí você se afunda no barro. É que nem um boi quando afunda no brejo, aí quanto mais se mexe, mais se afunda. Está lá Paulo na prisão, e dentro da prova Deus vai dar o quê? Uma estratégia. Levanta a mão que eu quero profetizar. Dentro da provação que você está passando, Deus vai te dar uma estratégia. Deus vai fazer você se lembrar de um plano. Deus vai fazer você se lembrar de uma arma que você tem. Paulo se lembra lá dentro da prisão, ele amanhã ia morrer. A morte seria, se fosse morto pelos hebreus, queimado vivo ou apedrejado. Se fosse morto pelos romanos, crucificado ou decapitado. Olha que morte, nenhuma delas presta. Diga glória a Deus. Só que dentro da prisão Deus vai fazer Paulo se lembrar de uma coisa. Ele se lembra que ele esteve um dia em Roma e que ele tinha dupla cidadania. Ele era também cidadão romano. E Paulo apela em sua defesa. Paulo grita: eu preciso ser julgado em Roma, porque eu sou romano. Tenho dupla cidadania. Tenho dupla cidadania. Eu sou romano. E agora o Pilatos era romano, a mando de Roma, estava comandando o país. Agora o que estava ali no comando de Roma, o chefe de Roma, o que vai fazer agora? Vou matar um compatriota aqui? E depois o peso da lei veio sobre mim? Vamos fazer o seguinte, vou mandar você, Paulo, para Roma. Você vai ser julgado lá em Roma então. Paulo vai ser enviado como prisioneiro, mas Deus está com ele. A história diz que foi enviado o comandante da operação, o centurião, levando Paulo para ser entregue lá em Roma. Mais ou menos uns 70 pergaminhos de couro de cordeiro, escrito as punição, as acusação de Paulo. E lá vai eles para Roma. O centurião ia entregar Paulo para ser julgado, e entregava também as acusações. Eles iam só bater o martelo e prender ele ou matar ele. Só que lá no meio do caminho, próximo da Grécia, o navio naufragou. E eles estavam a alguns metros da ilha de Malta. Acabaram de chegar na ilha nadando, não morreu ninguém. O navio só afundou o quê? As acusações de Paulo. Diga glória a Deus. Estava sincronizado, irmão. Eles ficam 90 dias na ilha. Paulo prega para aquele povo, porque ele foi picado por uma cobra. Preste bem atenção, ele está fazendo fogo para se esquentar na ilha. Uma cobra venenosa picou ele, ele jogou ela no fogo. O povo disse: ele vai morrer. Não morreu. Na hora da prova, Deus vai fazer alguma coisa para alguém enxergar que Deus está contigo. Aqueles que querem ver a tua morte vão ver a glória de Deus na sua vida. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Aqueles que querem jogar, está esperando para jogar a última pasada de terra na tua sepultura, vão ver Deus fazer milagre na sua vida. Paulo prega 90 dias, ganha um pouco. Vem outro país que vem lá da região de Alexandria, passando pela Grécia, e Paulo é levado dali 90 dias para Roma. Chegando em Roma, ele é apresentado lá em Roma pelo centurião. Mas o chefe de estado pergunta: cadê as aprovações? Cadê as provas contra Paulo? O camarada diz: olha, lá no navio afundou. Diga glória a Deus. A lei de Roma dizia que tinha que esperar 2 anos. Se não chegasse outra prova, tinha que liberar o prisioneiro. Mas agora Paulo está aos cuidados do estado. Paulo não vai ficar preso.
Paulo vai receber um apartamento, uma estadia para ele ficar 2 anos em Roma. Enquanto isso, ele está fora da gaiola. E ele começa a fazer o que Jesus tinha dito: tem uma grande obra na tua vida. Ele prega em Roma, ele ganha alma em Roma. E nos finais dos 2 anos ele é liberado. Sabe por quê? Porque ele estava revestido do poder. Quem está entendendo o mistério, diga glória a Deus. Tem um final feliz escrito nesse roteiro. O diabo está desesperado nessa mensagem, porque ele sabe que você não sairá daqui vazio nessa manhã. Deus está te dando um norte, diga a glória a Deus. Deus está te dando um direcionamento. Você sabe que a glória de Deus está contigo. Você sabe que a presença de Deus está contigo. Você sabe que a glória do Senhor está contigo. Levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. O dia que ele foi preso foi um dia mau, mas depois vocês viram aí que no final deu tudo certo. Tem uma glória de Deus descendo, tem o poder de Deus descendo. Fica de pé. Oh glória. Pastor Ariel, vem aqui, pastor.